Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Então, na videoaula anterior a gente falou a respeito da instalação do JDK do Java. Agora a gente vai falar a respeito da instalação do Eclipse. O Eclipse é uma IDE, um ambiente integrado de desenvolvimento, Integrated Development Environment. Então tem outras IDEs que você pode usar para programar em Java, e até mesmo para desenvolver aplicações para o Android. Mas o Google, que é o que mantém o Android, eles recomendam o Eclipse. Inclusive existem alguns plugins, né, que facilitam a vida do desenvolvedor, que integra o Eclipse ao Android, que é o SDK do Android, né? Então, o que a gente vai ver agora é apenas a instalação do Eclipse. Na próxima videoaula, então, a gente vê a instalação desse plugin que vai integrar o Eclipse ao Android SDK. Bom, para instalar o Eclipse, você tem que baixá-lo lá do site do eclipse.org, né? Então, você vem aqui no navegador, digita aí eclipse.org, aí clica em Downloads. Tem uma série de ferramentas diferentes do Eclipse, né? O que a gente vai baixar é esse daqui, o Eclipse Classic 372. Então aqui ele tem para 32 bits para 64. Então, no meu caso, eu baixaria a versão 64. Então é relativamente grande. É clicar aqui e colocar para baixar. Aí ele vai trazer o servidor mais próximo, no caso nosso aqui na Universidade Federal do Paraná. Então é clicar aqui e aguardar o download. Então, assim como no Java, a gente faz download, grava numa pasta e depois executa a instalação. Então, no meu caso, eu já instalei, eu não vou baixar novamente. Aí você, se precisar, você baixa e grava numa pasta e a gente vai ver depois, então, como que seria a instalação do Eclipse. Bom, então eu baixei o Eclipse, é um arquivo zipado, né? E gravei aqui nessa pasta, ó, curso Android Eclipse SDK. O Eclipse não tem uma instalação propriamente dita. Então basta você descompactar esse arquivo que você baixou. Então eu baixei dois, né, mas no caso você deve ter baixado um só de acordo com a versão do sistema que você esteja utilizando, se é para 32 ou 64 bits. Então você pode clicar aqui com o botão direito, extrair arquivos. Se você clicar aqui e extrair aqui, ele vai descompactar tudo isso nessa própria pasta. Ou então você pode clicar aqui e extrair arquivo e escolher a pasta onde você quer extrair. Tá? Então você pode digitar aqui a pasta ou escolher aqui no o drive onde você quer baixar, onde você quer descompactar. Então ele sugere o drive C. No meu caso eu instalei no drive C. Ó. Então eu coloquei aqui como C:/Eclipse e descompactei nessa pasta. Então escolha a pasta onde você quer descompactar e dá OK. Bom, aí depois de descompactado, ele vai criar uma série de pastas, baixar todos os arquivos e pronto, está instalado o Eclipse. Então, para facilitar, eu costumo criar um atalho. Então, ó, eu coloquei um atalho aqui na área de trabalho. Para criar um atalho, você pode pegar aqui o executável, né, Eclipse exe, arrasta aqui, segurando o botão esquerdo do mouse pressionado, pressione a tecla Alt. Aí você vê aí que o ícone vira para uma setinha curva. Então, significa que ele vai criar um atalho aqui na área de trabalho para o Eclipse. Ok? Então, isso facilita a hora de você executar o arquivo. Bom, aí instalado, vamos executá-lo para ver se está funcionando. A carga dele pode ser um pouco demorada, ele vai carregar uma série de plugins dele aqui. Vamos aguardar.
Aí ele pede ó, o Workspace. O Workspace é uma área no disco, uma pasta na verdade, que você vai indicar que é onde você quer gravar os projetos que você criar. Então, por default, por padrão, todos os projetos que você criar, ele vai gravar nessa pasta. Então, ele sugere uma pasta dentro da área do usuário. Então, aqui é o nome de usuário, você está logado, ele cria uma pasta Workspace, e aí você pode até separar os seus projetos criando uma outra pasta lá dentro. Daí eu coloquei aqui, curso Android. Então, todos os programas que eu criar, por default, ele vai gravar aqui, a menos que eu mude o Workspace. Então, toda hora que eu abrir o Eclipse, ele vai pedir qual Workspace que eu quero usar, ou seja, em qual o destino, né, o local do disco onde eu quero gravar os meus projetos. Então, eu vou selecionar esse mesmo, aceitar esse e clicar OK. E aí, opa, bom, isso aqui, o Workbench, é outra coisa, não é do Eclipse propriamente. Bom, aí ele abriu o Eclipse, eu já tenho alguns projetos criados aqui, né? No seu caso provavelmente deve estar vazio. Então a gente já está com o Eclipse instalado. Então na próxima videoaula a gente vai ver então como instalar o plugin para o Eclipse, para integrar o Eclipse com o Android SDK. Então a gente ainda tem duas coisas a instalar, o plugin do Android SDK para o Eclipse e o próprio Android SDK. Então até a próxima videoaula, onde a gente vai ver então a instalação do plugin, o ADT, o Android Development Tool, que é o plugin que integra o Eclipse ao Android SDK. Então, até a próxima videoaula.